Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma reflexão para nós que fala sobre relacionamentos saudáveis. Qualquer tipo de relacionamento, seja um casamento, amizade, filhos e pais, amigos, seja o que for. O tema é relacionamentos saudáveis, como ser um gerador deles. Eu trouxe 9 características que irão ajudar quem quer ser um gerador de relacionamentos saudáveis, gerador, cultivador, certo? Antes de começarmos, antes de entrar no assunto, você que não é inscrito, se inscreve no canal, clica lá no sino, que todas as vezes que eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado. Outra coisa, compartilhe esse vídeo, compartilhe os vídeos de estudos. Do jeito que nós estamos sendo favorecidos com essas mensagens, eu tenho certeza que outras pessoas também, principalmente com a de hoje, né? Diante de tudo que nós estamos vivendo, quem não quer ser um cultivador de relacionamentos saudáveis? Quem não busca uma melhoria para seus relacionamentos? Talvez pessoas estejam passando por crises, né? Crises conjugais, crises em todo tipo de relacionamento. E essa mensagem, esse vídeo vai ajudar essas pessoas. Então não retenha só para você. Essas características, essas dicas têm me ajudado muito e eu tenho certeza que vai ajudar você. Então assista e compartilhe com outras pessoas. Abençoe a vida de outras pessoas, como nós estamos sendo abençoados, tá bom? Então, lembrando que essas 9 características eu vou deixar na descrição desse vídeo, você pode ter acesso, tá certo? E outra coisa também, não é só conhecer o que fazer, é colocar em prática. O conhecimento sem a prática não vai nos levar a lugar nenhum. E algumas práticas talvez seja difícil para você. Para mim tem uma em específico que está sendo bem difícil colocar em prática, mas... ou melhor, bem difícil, eu tenho colocado ela em prática, porém tem sido difícil tornar costume meu, porque realmente é muito difícil para mim praticá-la, mas eu tenho constantemente praticado para que ela vire um ato costumeiro, para que mais na frente eu a pratique sem muitos esforços. Então, que você conheça essas 9 características e também as ponha em prática. Vamos lá? O tema é relacionamentos saudáveis. Como ser um gerador deles? A primeira característica é: ouça mais e fale menos. Quantas vezes nós nos precipitamos? Eu não vou falar nem precipitar, porque a segunda característica fala sobre precipitar. Aqui, esse primeiro, ouça mais e fale menos, é justamente aquela pessoa que fala demais. A pessoa fala tanto que não consegue ouvir o outro. Isso dificulta o relacionamento, porque ambas as partes têm que ser ouvidas, ambas as partes têm que colocar para fora aquilo que sente, a sua forma de ver as coisas. E quando um fala demais, geralmente abafa a voz do outro. Então, a partir de hoje, que você possa falar menos e ouvir mais. Tem até um versículo na Bíblia que se encontra lá em Tiago 1, versículo 19, que diz que... Vamos lá ler. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Então, a própria palavra de Deus nos adverte sobre isso, nos ensina que nós devemos falar menos e ouvir mais. Eu costumo dizer que Deus me deu 2 ouvidos e uma só boca. Então, esses 2 ouvidos é para que eu possa ouvir mais e uma só boca que eu fale menos. A segunda característica é: não se precipite no falar. É bem diferente da primeira, porque
Não se precipite no falar, está falando que para a gente medir as nossas palavras, para a gente ter cuidado naquilo que nós falamos, né? Tem pessoas que no momento de ira, de explosão, acabam falando coisa que mais tarde vem se arrepender. Então não se precipite. Se você é uma pessoa que escuta algo, quando mexe com você, você quer botar para fora, falar coisas que depois se arrependa, então antes de falar, quando você ouvir algo e quer falar, você conte até 10. 2, de uma forma bem lenta. Conte de 1 até 10, respire fundo. Isso vai te ajudar a não ser precipitado. Mas primeiro, lembre, tenha autocontrole. Não há técnica nenhuma que, se você não tiver o autocontrole, vai funcionar. Então, não seja precipitado no falar. A terceira característica é: não imponha sua vontade. Entenda que o outro é diferente de você. Nós vemos muito isso em relacionamentos conjugais, né? Existem pessoas que têm um temperamento mais forte e acaba que querendo impor a sua vontade, mas também em amizades também, né? Já vi muitas pessoas se afastarem de amigos porque quer impor a sua vontade para o outro, e isso não é saudável no relacionamento, porque você tem que entender que você pode até dar um conselho, mas quem deve decidir o que fazer ou não é a outra pessoa. Você tem que respeitar. E outra coisa também que se encaixa aqui é o famoso "se fosse eu". Ah, mas se fosse eu faria dessa forma. Se fosse eu agiria assim. Não faça isso. Tenha cuidado. Eu já vi casamentos sendo destruídos por conta de familiares e amigos que chega perto de um ou do outro e diz: ah, mas se fosse comigo eu agiria dessa forma. Se eu fosse você, eu faria assim também. Eu já vi, principalmente na geração mais nova, já atendi muitas pessoas mais novas que infelizmente entraram nessa, né? Que certo que errou as duas partes. Errou quem disse: se fosse eu agiria assim. E errou a pessoa também que não teve controle de si mesmo, não refletiu sobre o que era melhor para você e acabou agindo no conselho, em cima do conselho do outro. Então, ainda que o seu conselho, ainda que sua opinião seja solicitada, só abra a boca se você tiver direção de Deus para falar, porque isso é muito sério. Nós temos um poder muito grande na língua, nós temos o poder de abençoar, de construir outras pessoas, mas também nós temos o poder de destruir o outro. Então tenha cuidado. A quarta característica é: seja aberto para ouvir a opinião do outro, mesmo que você não concorde. Voltando eu vou usar muito o exemplo de casamento, né? Mas serve para outros tipos de relacionamento. Saiba ouvir a opinião do outro. Saiba ouvir o que o outro pensa. Além de você crescer com isso, você deve pelo menos respeitar o outro. Respeitar, não, eu não concordo, mas eu respeito. E escute o que é que o outro tem para dizer. Certamente esse vínculo de esse vínculo de amizade, esse casamento, ele vai ser mais firme quando você começar a colocar em prática isso. A quinta característica é: não tome decisão na hora da raiva. Isso pode trazer problemas ou prejuízos seríssimos. Talvez prejuízos até que não possa mais ser consertado. Então, se você está irado, se você é dessas pessoas que tem o pavio curto, busque praticar isso. Se ouviu algo que você não gostou, busque reter o que você vai falar. Não tome decisão e não fale na hora da raiva. Quantos de nós já fizemos isso e nos arrependemos depois? Se pararmos para pensar, eu mesmo já fiz muito, já tomei decisões na hora da raiva que me custou caríssimo. Então, a partir de hoje,
Deixe a raiva passar para poder você tomar a decisão. Voltando ainda para esse seguinte, né? Não tome decisão na hora da raiva. Eu me lembrei, nos meus atendimentos, eu já atendi principalmente a geração mais nova, né? A geração mais nova não tem muito pavio curto. Não posso dizer todos eles, mas uma boa parte tem muito pavio curto, principalmente num casamento. E eu já atendi muitas pessoas mais novas que entrou num relacionamento, num casamento, e saiu rápido porque não se conteve na hora da raiva, né? Teve um problema ali e a pessoa acabou que, não, eu vou sair de casa, eu vou me separar, eu vou voltar para casa dos meus pais, eu vou voltar a morar só porque eu não vou suportar isso, e mais na frente se arrependeu. Então, alguns conseguiram reatar esse relacionamento, né, consertar o seu erro, mas outros não. Então, isso é muito sério. Não se precipite. Não tome decisão na hora da raiva. Não tome decisão de cabeça quente. Deixe passar, porque você vai refletir melhor, você vai refletir com a razão. Porque quando nós estamos com raiva, muitas vezes agimos sem razão, né? E outra coisa que eu me recordo agora, a questão do certo, de fazer a coisa certa ou não, está muito na reação, né? Como eu reajo quando eu faço a coisa certa e como eu reajo quando eu faço a coisa errada. Então, tenha cuidado no reagir na hora da raiva. O 6, a sexta característica. Dentro dessa característica, eu vou trazer 3 pontos, certo? A sexta característica é: sempre resolva os conflitos, não os guarde. Não acumule problema para resolver amanhã. Isso vai gerar consequências. O que você tem para resolver hoje, não resolva de cabeça quente também, não resolva na raiva. Mas quando passar, resolva, não deixe se estender, certo? Agora, porque quando você deixa, digamos, eu tenho um problema, principalmente no casamento, tenho um problema hoje. Aí você se fecha, aí você não fala, aí você o que acontece? Você não resolve, não chama o outro para conversar, para resolver aquela situação, acaba criando um distanciamento ou gerando mágoa. Vai acumulando lixo dentro de nós. Daqui a pouco a gente tá tão distante, já vê o outro como inimigo e nem consegue mais perdoar. Então, o que você tem para resolver, resolva. Não deixe passar, não se estenda para resolver. Agora, como resolver? Eu trouxe 3 pontos, né? Como resolver esses conflitos? Primeiro, procure o tempo oportuno. Não é que você teve um conflito agora, tá, os dois estão ali de cabeça quente, tá com sangue fervendo, como diz o ditado popular, e chama naquela hora. Não, esse não é o melhor momento para resolver problemas. Espera acalmar os dois. Não, passou, digamos, eu tive um problema de manhã, chegou de noite, eu ainda estou com muita raiva. Né? A pessoa, meu marido saiu para trabalhar e aí quando voltou, quando eu olhei para ele, eu ainda estava com muita raiva. É momento certo para resolver? Não. Se ainda está com raiva no mesmo dia, deixa, vai dormir, ora, entrega ao Senhor esse problema, pede ao Senhor para te direcionar. E aí, quando tiver os dois calmos, sentam e conversam sobre, certo? Segundo ponto de como resolver esse conflito. Respeite o seu limite e o limite do outro. Digamos que os dois estão de cabeça fria, decidiram resolver esse problema agora. Beleza. Estão ali conversando, daqui a pouco vem uma lembrança ou um fala algo que o outro não consegue lidar com aquilo naquele momento, né? E aí pede, não, vamos parar por aqui, depois a gente continua. Ou até mesmo você, se você vê que você ouviu alguma coisa que te trouxe lembrança, veio um gatilho aí, você começou isso começou a incomodar tanto que você vê que pode trazer prejuízo naquela conversa de resolução de conflito,
você pode agir de uma forma diferente, então é melhor que você respeite o seu limite, ou se for o outro, respeite o limite do outro. Pede para parar, não, vamos parar por aqui. Eu não tô me sentindo bem agora. Se eu for falar alguma coisa, eu ainda tô ferida. Eu me lembrei de algo que me deixou mal, que me fez olhar a situação com olhos diferentes, então eu prefiro parar por aqui. A gente para e continua dali, em um outro momento, certo? Então, respeite o seu limite e respeite o limite do outro. Se não está bem para continuar na resolução desse conflito agora, é melhor parar e em um outro momento vocês retomam. Terceiro ponto para resolver os conflitos: não traga assuntos que já foram resolvidos para a atualidade. Gente, pelo amor de Deus, não tragam problemas que já foi resolvido. Nós costumamos dizer que é aquela pessoa, muitas pessoas dizem assim, eu me esqueci um ditado popular que diz, mas não traga, o problema que foi resolvido ficou no passado, não tem para que você trazer esse assunto agora na atualidade. O que você está resolvendo hoje é um assunto diferente. Então, lembrou, veio um gatilho aí de memória que você lembrou de problema passado, pelo amor de Deus, não traga à tona, não jogue na cara do outro, não porque naquele dia você agiu assim, não porque você vai agir de novo, porque você já agiu dessa forma, lembra naquele dia? Não, gente. Resolveu o problema passado, ficou no passado. Não traz, olha, lembrou disso, então age de forma diferente. Pegue esse passado que veio à tona na tua mente e busque agir diferente. Busque ser uma pessoa melhor através disso. Não, eu não vou trazer à tona. Seja maduro, cresça com os problemas. Eu costumo dizer que nós passamos por problemas para nós crescermos. Aí quando nós crescemos nas situações, nós podemos ajudar outras pessoas a crescer também. Então não traga problema que foi resolvido no passado, deixa no passado. Não traga para a atualidade. O que você está resolvendo hoje é outro conflito. Tá bom? Outra coisa que eu coloquei aqui, né? Nem traga problema do passado, nem conversa, nem na mente. Não alimente pensamentos. Né? Não é só o falar, não. Não alimente pensamentos, não. Porque quando você começa a alimentar o pensamento, resolveu um problema. Um exemplo. Um mentiu para o outro no passado. Só que vocês já sentaram, já resolveu sobre essa situação, já foi esclarecida tudo. Aí daqui a pouco você lembra, não, ele tá mentindo, porque naquele dia ele mentiu. O outro já se posicionou diante daquilo, já se explicou. Aí você começa a alimentar o pensamento. Ele mente, porque ele mentiu naquele dia. Aí começa a alimentar. Aquilo que você alimenta dentro de você é o que vai se tornar forte. Então, não alimente. O que foi resolvido, está resolvido e pronto. Ainda que situações iguais aconteçam, resolva daquele tempo e não do passado. O passado ficou para trás. Tá bom? A sétima característica, né, que uma pessoa pode ter para cultivar um relacionamento saudável. Seja gentil. Principalmente nos casamentos. Né? Nos relacionamentos conjugais. Seja gentil com o outro. Nós temos o costume de ser gentil com quem está mais longe, né? Quem está perto de nós, a gente acaba que se acostumando a não dar um bom dia, a não perguntar como foi que dormiu. Se a pessoa esteve doente, daqui a pouco tomou uma medicação, está melhor. A gente não tem o costume de perguntar, você está bem? Né? A medicação fez efeito, como é que você está se sentindo agora? Nós costumamos perguntar para quem não está no nosso dia a dia, para quem não convive com a gente. Mas quando convive é mais difícil, né, de praticar a gentileza. Mas seja gentil. Gentil, acordou, deu um bom dia, pergunte se dormiu bem, esteja pronto também, disponível a ajudar, se ofereça. Se você vê, seja marido, filho, pai, mãe, irmão, se você vê que o outro está com problema, se ofereça. Eu posso te ajudar, certo? Seja gentil. Isso vai te ajudar muito a alimentar um relacionamento saudável.
A 8ª característica é: se coloque no lugar do outro, porém entendendo que você não é o outro. Mas como assim? Como é que eu posso me colocar no outro entendendo que eu não sou o outro? Como é que funciona isso? Para que isso? Olha só. Você se coloca no lugar do outro entendendo que você não é o outro. Digamos, o outro está passando por problema, você está ali para apoiar, certo? Mas não se afundar com ele naquele. Digamos que o outro está com problema de saúde. Recebeu um diagnóstico aí e vai começar um tratamento. Você está junto com ele, você se coloca no lugar dele. Qual o objetivo de se colocar no lugar do outro? É para entender como o outro está se sentindo, para poder a gente ajudá-lo. Entende? Porque se eu me coloco no lugar do outro, sem entender que eu sou o outro, daqui a pouco a gente está emaranhado. Parece que quem está passando pelo tratamento sou eu. Aí eu não consigo dar força ao outro, eu não consigo ajudar, eu não consigo trazer palavras de ânimo. Por quê? Porque eu me afundei com o outro também. O outro está depressivo, eu também estou. O objetivo de se colocar no lugar do outro é para que você encontre estratégia, ver como é que o outro está vendo aquela situação, chorar com o outro, porém, sabe, se colocando no seu lugar. Espera aí, eu estou de fora. Um exemplo, digamos que um amigo meu está passando por isso. Eu ajudo, eu choro lá com ele, mas eu tenho que voltar para a minha posição. Eu estou vendo como é difícil tudo aquilo, eu escuto, eu vejo, eu tento perceber como é que ele está percebendo a situação, porém eu tenho que me colocar, voltar para a minha posição de entender, eu não sou ele. O que eu posso fazer para ajudar? Porque quando a gente se coloca no lugar do outro sem entender que não é o outro, realmente a gente se embaraça. Tem um livro, ou tem um vídeo que eu acho bem interessante para trazer como exemplo para essa característica, que é de um elefantinho, né? Tem um grupo de elefante que está passeando na floresta, tem vários vídeos diferentes, mas tudo com elefante, certo? Está passeando na floresta e daqui a pouco um cai no buraco. Digamos vários, não, eu vou trazer 2. Vou trazer um exemplo para que seja mais fácil de se entender. Eu vou trazer 2 elefantes. Estão ali passeando numa floresta, de repente um cai no buraco. Aí o que acontece? Começa, me socorre, me tira daqui. Aí o outro, que está em cima, não caiu. Se o outro, já pensou se o outro se colocar na posição do lado de baixo, o que acontece? Ele cai junto e daqui a pouco um não vai poder socorrer o outro. Deu para entender? O que está embaixo, o que está em cima, tem que perguntar como é que está aí. Como é a superfície? E a parede? Tem como eu jogar uma pedra, uma corda e te ajudar? Mais ou menos isso, eu estou dando as estratégias. O objetivo do que está em cima é entender o que o outro está passando ali, como o outro está vendo, para poder ele ter estratégias, ele criar estratégias para tirar o outro que está lá embaixo. Como é? O que você está vendo aí ao seu redor? É escuro? Dá para, se eu jogar se eu jogar uma corda, dá para você ver, você sente? É grande o buraco? Para qual lado eu tenho que jogar? Tu tá entendendo? Vocês estão entendendo como é? O que está em cima, tem que entender como é que o outro está vendo aquilo tudo, mas para que esse de cima crie estratégias para ajudar o que está lá embaixo. Porque se o outro descer, se o outro sair da sua posição e descer, como é que vão sair dali? Vai ser bem mais demorado. Teria que vir uma terceira pessoa, eles teriam que esperar uma terceira pessoa para poder tirar os 2 dali. Então lembre, o objetivo de você está, talvez você esteja com familiares, até mesmo diante desse Covid, né? Esteja com familiares, com amigos passando por isso. Lembre, você tem que estar junto, mas sabendo, não saindo da sua posição. Deus, ele quer te usar como instrumento dele.
Então, para que Deus te use, você precisa estar equilibrado, você precisa estar fora daquela situação. Você está dentro, está apoiando a pessoa, mas ao mesmo tempo você tem que estar fora para poder você trazer refrigério para a vida dela. Entende isso? Se tiver alguma dúvida quanto a essa característica ou outras, você pode entrar em contato, certo? Deixa no comentário, ou então alguns têm meu WhatsApp, meu Instagram, pode entrar em contato que eu vou estar disponível para te ajudar, tá? E a nona e última característica: se doe para o outro. Separe um tempo para alimentar esse relacionamento. Então, relacionamento é como uma plantinha, se não for regada, ela morre. Então, separe tempo, seja com seu cônjuge, seja com seu pai, sua mãe, seus irmãos, seja com amigos, seja com quem for. Separe um tempo para cultivar, para regar esse relacionamento. Porque se você não cuidar dele, certamente ele vai morrer. Então, o que eu tinha para nós hoje era isso, né? Era trazer algumas características para te ajudar, não só conhecer, mas colocar em prática de como cultivar um relacionamento saudável. Eu espero que você tenha gostado. Assista, compartilhe, você que assistiu o vídeo e gostou, compartilha com familiares, com amigos e se inscreve no canal para que cada vez que eu mande mensagem você seja notificado. Lembrando que essas 9 características eu vou deixar na descrição. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue fortalecendo vocês, que Deus lhe dê estratégia de como ser um cultivador de relacionamento saudável. Fica com Deus e até a próxima. Um beijo.